experimentando todas as religiões, até seu pai dar uma ordem para escolher uma só, mesmo que fosse irritá-lo. Richard Parker era o nome do tigre que eles receberam de um caçador. O nome verdadeiro era Sedento, mas na papelada foi trocado pelo nome do caçador. O Pi, ele queria dar oi para ele e seu pai o pegou e acabou dando uma lição muito dura nele que o fez crescer muito triste e sem rumo. Até ele conhecer a Anadi, olha ele tocando aí felizão que encontrou provavelmente o amor da sua vida. Tudo arrisca, o que ele fez? Começou a usar o apito e balançar o barco para deixar o Richard tonto, assim ele conseguiria subir sem muitos problemas. E não é que deu certo? Agora ele consegue controlar tudo, finalmente. O Pi percebe que se ele não começar a alimentar o Richard, quem vai virar comida é ele. No momento, o Pi pensou em matá-lo, mas acabou deixando ele subir. Por esse momento, foi o momento que eles dois se conectaram. Só por um instantezinho. Depois continua a saga para alimentar ele. Pi sobe no barco e é atacado por um peixe. Isso mesmo, atacado. Quando ele percebe, tem muitos peixes pulando por cima do barco. Isso alimenta o Richard e ele também. É o momento que o Richard respeita o Pi. É o momento de se aventurar com esse garoto e o tigre. Prontos? Então pegue seu café curioso e bora pro resumo de As Aventuras de Pi. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força. Começamos o filme com o próprio Pi explicando como ele nasceu. Seu pai era dono de um zoológico e ele nasceu lá e aprendeu a nadar com seu tio, que tinha os pulmões largos e as pernas finas, porque, segundo o Pi, ele sofreu de água nos pulmões quando era pequeno e sacudiram ele bastante, por isso o pulmão cresceu. Doido não? O Pi o chamava de Mamadi. Pi não era aquela representação numérica, e sim, era o nome de uma piscina que seu tio nadou na França e achou maravilhoso. O que o Pi sofreu de bullying na escola não tá escrito, mas esse escritor aí conheceu seu tio em uma cafeteria e depois de jogar fora seu livro que estava escrevendo, o tio de Pi resolveu sugerir ele que ele fosse encontrar seu sobrinho, que ele tinha uma história muito interessante. Vamos para ela? Pi disse que sua mãe o explicou tudo sobre a cultura indiana e os deuses também, mas foi com 12 anos que ele conheceu Cristo em uma aposta que seu irmão o fez. Disse para ele correr até uma igreja e beber água benta. Lá o padre acabou apresentando, mas não fez sentido na cabeça dele, como alguém manda o próprio filho para a morte. Depois ele conheceu Deus na forma de Alá e olha ele aí rezando. Ele estava muito curioso para saber mais o que estava acontecendo com ele e foi experimentando todas as religiões, até seu pai dar uma ordem para escolher uma só, mesmo que fosse irritá-lo. Richard Parker era o nome do tigre que eles receberam de um caçador. O nome verdadeiro era Sedento, mas na papelada foi trocado pelo nome do caçador. O Pi, ele queria dar oi para ele e seu pai o pegou e acabou dando uma lição muito dura nele que o fez crescer muito triste e sem rumo. Até ele conhecer a Anadi, olha ele tocando aí felizão que encontrou provavelmente o amor da sua vida. Só que não durou muito, os negócios não estavam indo bem e o pai de Pi resolveu sair da Índia e levar tudo com ele. Foi aí que começou. Pi acordou no meio da tempestade, estava chovendo muito. Ele tentou salvar sua família e acabou sendo jogado no mar com um barco. Lascou, meus filhos. O Pi estava tentando sobreviver e presenciou um navio que sua família estava afundando. E os animais, alguns subiram no pequeno barco também. Tem até uma zebra e uma hiena com ele agora. Loucura! Ele consegue avistar o orangotango também e sobe no barco. Meus amigos, a hiena está fora de controle. Ela instaura o caos no barco porque está com fome. Ela mata a zebra e, não satisfeita, mata o orangotango também, deixando o Pi furioso. Só que quem está no barco também, ele mesmo, Richard Parker, e detona a hiena. Mas agora temos problemas. O Pi improvisa um pequeno barco com salva-vidas e uma boia para fugir do Richard. E daí começa a maratona de tentar entrar no barco para pegar comida e não ser comido por ele. Tenso demais. Depois de encontrar um livro de sobrevivência e começar a seguir tudo à risca, o que ele fez? Começou a usar o apito e balançar o barco para deixar o Richard tonto. Assim ele conseguiria subir sem muitos problemas. E não é que deu certo? Agora ele consegue controlar tudo, finalmente.
O Pi percebe que se ele não começar a alimentar o Richard, quem vai virar comida é ele. Então ele aprende a pescar e um desses dias o Richard fica impaciente e pula na água para pegar uns peixes. O Pi tá achando tudo lindo até ele voltar para pregar ele. O Pi sobe no barco com tudo e o Richard fica na água. Por um momento o Pi pensou em matá-lo, mas acabou deixando ele subir. Por esse momento foi o momento que eles dois se conectaram. Só por um instantezinho. Depois continua a saga para alimentar ele. Pi sobe no barco e é atacado por um peixe, isso mesmo, atacado. Quando ele percebe, tem muitos peixes pulando por cima do barco. Isso alimenta o Richard e ele também. É o momento que o Richard respeita o Pi, porque eles brigam por um peixe e o Pi vence na força do ódio. Pi começa a treinar o Richard usando uma madeira e a carne na ponta para limitar o espaço dos dois. E funciona muito bem, viu? Outra coisa é que finalmente ele tem um lugar com uma sombra. Ele construiu um mini barco e usufrui agora desse momento. Depois de tantas aventuras, lá vem mais outra. Uma tempestade muito forte se aproxima e joga eles de um lado para o outro. Pi contempla os raios caindo no céu chamando por Deus. É uma tempestade muito forte, mas acabou que deu tudo certo e eles sobreviveram. Ufa! Bom, uma coisa é certa, apesar deles estarem se saindo muito bem pegando comida, sobrevivendo às adversidades, uma coisa você não pode negar, os dois estão morrendo, né? É o momento que o Pi consegue tocar o Richard por ambos estar muito fracos e pede desculpas por tudo que está acontecendo. Mas não é que eles chegaram a uma ilha e não só isso, lotada de suricatos. Os dois conseguem se alimentar bem e descansar. Mas de noite algo fica estranho. O Pi sobe na árvore, Richard vai para o barco e os suricatos sobem todas as árvores possíveis. O que houve? A ilha era carnívora e de noite sofria um processo químico e as coisas viravam ácido. O Pi até achou um dente humano lá, muito doido. Pi pega os suprimentos e some daquela ilha com seu fiel companheiro, agora Richard. Mais ou menos podemos dizer assim, ele chega em outra ilha e o Richard vai embora para sempre da vida do Pi, o deixando muito triste, que ironia da vida, né? Depois, Pi foi resgatado por algumas pessoas. Já no hospital no México, onde ele estava se recuperando, os funcionários que trabalhavam na empresa do navio queriam um relatório. E claro que eles não acreditaram na história dele, né? Então, o Pi contou uma história mais simples e perguntou ao seu amigo historiador que estava ouvindo tudo: qual você prefere? É claro que ele prefere a história do Pi e assim vai escrever e publicar um livro com ela. Legal, né? Assim terminamos mais um resumo. O que acharam? Não esquece dos outros também. Valeu. Muito obrigado por estar com a gente.